Olá amigos, aula 10, Design Educacional. Inscreva-se neste canal, dê um curtir, comente, dê um devolutivo, é muito importante. Tá joia? A sua participação. Conto com você. Bem, nós dando sequência à nossa discussão, nós estamos falando aqui dos modelos de ensino híbrido, que traz para nós a rotação dos alunos, ou seja, num processo de rotação, os alunos revezam em atividades por estações, laboratório rotacional, a sala de aula invertida, rotação individual. Isso nós discutimos na aula anterior. Então, dentro do modelo, nós temos aqui, nesses modelos, o modelo Flex, que o aluno tem uma lista a ser cumprida com ênfase na aprendizagem online. No modelo à la carte, o estudante ele é responsável pela organização de seus estudos. No modelo virtual aprimorado, ele vai utilizar da experiência realizada por toda a escola, certo? E aqui nós encerramos o ensino híbrido. Internet das coisas, nós já discutimos em aulas anteriores, mas vamos dar uma pincelada, que traz para nós a utilização de equipamentos que possuem uma tecnologia embarcada, né, na comunicação com a internet, que é o criar uma rede de dispositivos que vai interagir entre si de forma automática, que vai enviar informações concentradas, analisadas para as decisões que vão trazer melhoria na qualidade de vida. Então, de um modo geral, as IoTs, né, a internet das coisas no Brasil, caminha ainda um pouco a passos lentos no Brasil. Nós temos uma necessidade de expansão ainda de conexão com a internet. Nós temos aí uma relação de pessoas ainda, por mais que tenhamos números grandioso, mas ainda é necessário expandir a relação entre pessoas e o meio online. Então nós temos aqui, para discutir um pouco ainda de forma superficial, porque em aulas anteriores nós aprofundamos, né, o conteúdo, nós temos entre os benefícios da internet das coisas, que aumenta o envolvimento do aluno nas tarefas, possibilita uma educação mais personalizada, traz para nós o fácil processo de aprendizagem, melhora a eficiência e reduz custos, fornece um ambiente de aprendizagem, melhora o controle e a capacidade de respostas, uma educação colaborativa e que prepara os jovens, né, principalmente aí para o futuro. Então, dentro de uma projeção, isso de uma pesquisa que já foi feita em 2011, há 9 anos atrás, não temos esse dado atualizado, por mais eu acredito que deva ter, mas eu não consegui localizar, e se alguém encontrar, por favor, traga aí na descrição do vídeo, nos comentários, essas informações para nós atualizadas. Aqui representa, né, entre dispositivos conectados, uma expectativa para esse ano de 2020, né, de 50 bilhões de equipamentos, com uma população conectada aí de 7,6 bilhão, ou seja, uma média de 6,58 dispositivos conectados por pessoa. Então essa é a expectativa da pesquisa realizada pela Cisco IBSG em abril de 2011. Se alguém tiver essa informação, traz para nós, tá bom? Bom, vamos lá. Então, Design Think. O Design Think ele vem aí para nós para inovar, para criar um valor. Então, é um dos grandes desejos da maioria dessas organizações, principalmente, né, no resultado financeiro e no bem-estar das pessoas, mas muito utilizado no processo de ensino-aprendizagem, muito utilizado em universidades, escolas vêm adotando este modelo, que o problema ainda, né, falta, é claro, um pouco de engajamento das instituições para que o professor possa estar qualificado para explorar esta ferramenta, que traz para nós a seguinte forma de visão: o entender, que é o empatizar e o definir, o explorar, que é o idealizar e o prototipar, e o materializar, que é o testar e o implementar. Então o profissional da educação, ele tem que empatizar, ele tem que ter empatia com esse processo, com a disciplina da qual ele leciona. A partir daí ele consegue definir o que ele quer, ou seja, ele entendeu o processo. A partir daí ele pode idealizar o seu conteúdo e ele vai prototipar, ele vai desenhar, ele vai escrever, né, que é o momento aí de explorar. E depois ele vai materializar, que ele vai testar, né,
que ele vai colocar em prática, que ele vai implementar. Então, o Design Thinking é uma ferramenta extraordinária que traz para nós aí oportunidades da descoberta, da interpretação, da ideação, né? Então, ou seja, nós temos um desafio, como posso abordá-lo, que é a descoberta. A interpretação, eu aprendi uma coisa, como posso interpretá-la, a ideação, eu vejo uma oportunidade, como eu posso criar. Depois a quarta, a experimentação, eu tenho uma ideia, como posso concretizá-la. E o quinto, a evolução, eu experimentei alguma coisa nova, como posso aprimorá-la. Hoje está difícil, hein? Talvez já seja o cansaço. Uma sequência de aulas sendo gravadas, mais os compromissos do dia. Então é necessário, né, portanto, que a gente olhe o Design Thinking como um processo dinâmico, inovador. E ao longo de todo o projeto, ele deve ser entendido como um processo de aprendizagem interativo, certo? Ou seja, é o pensar fora da caixa. Então nós temos aí como desafios, como que nós podemos modificar a forma como aprendemos? Como a escola pode possibilitar a transformação da sociedade? Como que nós podemos utilizar a tecnologia de forma inovadora nas aulas? Como podemos tornar a escola um espaço de autonomia e protagonismo para alunos e professores? Como que nós podemos estimular o desenvolvimento de mentes criativas dentro da escola? Conseguiu visualizar esses desafios? Coloque no papel, tente responder isso aí. Se você conseguir e tiver uma oportunidade, seria muito legal. Comente no vídeo esses desafios, como que você responderia esse pensamento fora da caixa? Como você vai sair da caixinha? Bom, depois nós temos o Design Sprint, que nós temos aí o desafio durante uma semana. Na segunda você tem que entender o processo. Na terça você vai desenhar o processo. Na quarta você toma a decisão, decide o que você vai fazer. Na quinta você vai prototipar, você vai projetar ele ali. E na sexta-feira você vai testar, vai colocar em prática. E aí, o que você acha desse desafio? Então, na segunda-feira você trabalha um mapa, na terça você faz um esboço, na quarta você decide, ou seja, estabelece o seu quadro de histórias. Na quinta você tem o seu protótipo e na sexta você testa. Então, eu gosto muito de trabalhar com post-its. Pegue um post-it, um quadro branco e faça essa divisão em colunas nele e comece a colar um post-it. O que você faz? A segunda-feira, a terça, assim por diante. E você vai conseguir entender, você vai mapear, né, e ter o objetivo e vai conseguir identificar quais são seus obstáculos, quais são seus desafios, onde você quer chegar. É uma ferramenta extraordinária. Então você tem aqui, fazendo uma análise entre o Design Thinking e o Design Sprint, nós temos duas situações. No Design Thinking, nós vamos poder trabalhar a empatia, a definição. E no Design Sprint, nós trabalhamos a idealização, a prototipação e o testar. Ou seja, em um, nós vamos entender, né, poder explorar. E no outro, nós vamos materializar, nós vamos testar. Então, o entendimento é muito fácil. O Design Thinking é uma disciplina que nós poderíamos até considerar como uma filosofia, enquanto o Design Sprint é um processo estruturado, com elementos do Design Thinking, que também são de metodologias ágeis. E depois nós temos outra ferramenta, que é o Learning by Doing, que é o aprender fazendo, que você continua aí na proposta dos post-its, que você vai aprender por meio de uma experimentação, por meio de projetos, de vivências e mão na massa. Então nós vamos aprender fazendo. Essa imagem traz para nós a explicação mais simples possível. O que você enxerga nessa imagem? Se você puder, comente aí. Tá vendo? Estou fazendo várias intervenções para que você comente no vídeo. Bem, então nós temos dentro desse processo um meio de experimentação de projetos.
ou seja, de você colocar a mão na massa. Então, através dessa prática, nós vamos ter a oportunidade de aperfeiçoar os métodos de desenvolvimento. Então, nós vamos poder criar técnicas que sejam eficientes, que sejam rápidas para o crescimento sustentável das organizações, ou seja, da escola, da nossa disciplina. Você como professor, quanto professor, como que você pode melhorar as suas técnicas de lecionar? Como você pode colocar isso em prática? Bem, então, para a gente exemplificar, vocês se lembram de algum manual ilustrativo de como aprender a andar? Não tem. Você leva vários tombos. Você vai desequilibrar, você vai cair, alguém vai tentar te ajudar, você ouve sua mãe, os avós, ou seja, ouve pessoas experientes que já aprenderam. Deixa, ou seja, e continua caindo. Então você tem a oportunidade de andar pelo estímulo, apenas por querer andar. Então a forma de aprender a andar é o quê? Andando. Então, ou seja, é aprender fazendo. E nós temos um meio muito prático de aplicar esse conhecimento. Então, já foi dado o exemplo do andar, certo? Então, você vai buscar aí o conhecimento de diversas formas, fontes. Então, você tem que ter a curiosidade de colocar isso em prática. Você vai exercitar, montando o seu escopo de trabalho. Já dei a ideia aqui do post-it, né? Você pode utilizar de outras ferramentas para você poder começar a ter uma visão. E assim você consegue revisar o post-it, porque você está com uma ideia aqui, você retira e cola ali, e assim por diante. E você consegue ir refazendo, reavaliando. E tem uma frase de Aristóteles que fala que é fazendo que se aprende a fazer aquilo que se deve aprender a fazer. Então, como aplicar, né, o conceito? Então, você vai fazer perguntas ao invés de fornecer respostas. Então, você vai buscar um caminho único até a solução. Então, você vai ter que ter questões que vai ajudar a guiar o aluno nessas diferentes possibilidades, até que ele chegue. Depois, você vai incentivar a pesquisa, testes, apuração independente, ou seja, trabalhar as informações que, por muitas vezes, tem em excesso, mas que elas são extremamente necessárias para diferenciar o fato de uma ficção. Então, um dos papéis nossos, né, como educadores, é permitir que o aluno possa explorar os diversos tópicos e encontrar as respostas para suas próprias questões. Então, você tem que ter objetivos e resultados compartilhados. Você vai trabalhar, né, os componentes essenciais dessa abordagem com mão na massa. É dar a oportunidade para que o aluno defina a meta, para que ele possa compartilhar, que ele possa dividir os resultados, as suas experiências, avaliar a performance como um grupo. Viu que bacana? Então você pode criar ambientes propícios para a inovação. Então nem sempre você precisa ter esses mecanismos, computadores, tablets. Às vezes você trabalha numa escola carente. Então você vai criar essas ferramentas. É uma construção colaborativa como parte do aprendizado. Então você pode utilizar materiais comuns de baixo custo, como itens recicláveis, né, papelão, PETs, enfim, para buscar mediar a informação e incentivar a inventividade, ou seja, para que o aluno invente. Isso aí você consegue trabalhar, os professores que trabalham com formação, é o que eu busco, né, é a minha área, a formação de educadores com mudanças pedagógicas e explorar mudanças no currículo. E você pode buscar isso entendendo que não basta ter o conhecimento pedagógico e tecnológico. É necessário o professor mudar as suas concepções. Você precisa pensar fora da caixinha, entender as reais potencialidades das tecnologias, né, de informação, de comunicação, de desenvolvimento, pensar nas metodologias ativas como um todo. Tá joia? Eu acredito que essa aula já ficou um pouco extensa dentro da nossa proposta, sempre de fazer videoaulas curtas. No início trabalhávamos com videoaulas de 5 minutos, hoje nós estamos próximo de 10 minutos. Não se esqueça de se inscrever nesse canal, um forte abraço e até o próximo encontro.